vez, na carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, a carta aos Efésios, capítulo 2. Carta aos Efésios, capítulo 2. Versículos de 1 a 10. Todos acharam? Diz assim o texto: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Seu Espírito Santo nos assista enquanto meditamos nela, e o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, nós pedimos que nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la na nossa própria vida para a glória do Senhor. Muito obrigado porque podemos contar contigo. E obrigado porque a Tua palavra faz toda a diferença no nosso viver. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Bom, este é um texto conhecido e muito rico, que fala da mudança de estado que acontece para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Passamos da morte para a vida. Isso está claro no texto. Estávamos mortos na nossa vida de pecado, afastados de Deus, e por causa de Cristo, e porque acreditamos, aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz no nosso lugar, então, por causa da fé depositada em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós passamos a ter vida, certo? Passamos a ter vida e a estar com Ele assentados nos lugares celestiais, como nós lemos no versículo 6. Então, tudo isso é possível por causa de Jesus. E pela graça, como nós lemos, não é mérito nosso, não há nada que possamos fazer para comprar a salvação, porque Jesus fez tudo na cruz. Não se compra Deus, claro, Jesus fez tudo o que era necessário na cruz. Então, graciosamente, pela grande misericórdia de Deus,
Em Cristo nós encontramos salvação e vida nova. Vida. Estávamos mortos, passamos a estar vivos espiritualmente. Passamos mortos, passamos a ter uma vida que é uma vida abundante, uma vida que tem propósito, que tem esperança, que tem sentido, uma vida que tem uma característica que é uma vida eterna, que não acaba mais. É estar para sempre na companhia do Senhor, que exerceu a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça para conosco. E nós só temos motivos para agradecer a Deus por tão grande salvação. Nosso coração deveria estar grato diariamente por essa transformação, por passarmos da morte para a vida, por estarmos longe de Deus e agora, por causa de Jesus, vivermos para sempre com Deus. E Ele ainda fazer morada em nós. E esse texto é riquíssimo nesse aspecto, mostra o que Deus fez por nós e a nova vida que nós temos em Cristo. E eu gostaria, nesse contexto, de concentrar um bocadinho no versículo 6 do texto lido, que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos colocou, nos fez assentar nas regiões ou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso nos remete para o capítulo 1, que eu gostaria de ler, versículos 19 até o 23. Então, só vira a página aí. E vamos ter isso em mente, que nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais, certo? Fomos ressuscitados com Cristo. E agora preste atenção, alguma coisa a mais sobre isso. Então, capítulo 1, versículo 19 até o 23. Na verdade, o versículo 18. Começa no 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Depois, para que conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a fim de que conheçam, versículo 19, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões ou nos lugares celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, o que nós lemos lá no capítulo 2, que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, está aqui um pouco esclarecido, que nós estamos exatamente onde Cristo está e reina para sempre. Ele está em majestade e poder. E é interessante esse texto aqui, esses versículos 19 e 20, concentram, quando se refere ao grande poder de Deus, e o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, que é o mesmo que nos transportou da morte para a vida, é o mesmo poder. Esse poder aqui tem umas palavras que o explicam que são extraordinárias, quando olhamos no original. E é impressionante. Eu olhei com mais detalhe, eu já tinha percebido isso, mas agora olhei com mais detalhe. Por exemplo, usa a palavra dínamos, que nós já sabemos disso, que é um poder dinâmico, e também que dá origem à palavra dinamite, etc. Mas há palavras aqui nos dois versículos, que falam de energia, aquela energia que opera em nós,
fala de Kratos, que é domínio absoluto, e outras palavras que são às vezes precedidas por mega ou hiper, que são palavras gregas, para mostrar exatamente a magnitude, a grandeza desse poder. Por isso que a tradução está a incomparável grandeza do seu poder. Aqui está utilizado hiper, mega, coisas desse tipo, que são palavras gregas, para definir o poder de Deus. O poder que ressuscitou a Cristo dos mortos e que é o mesmo poder que nos salvou, que nos tirou da morte para a vida e que nos colocou nessa posição em Cristo. Uma posição privilegiada, uma posição de descanso. Estamos assentados com Ele, podemos assim dizer. Estamos numa posição de descanso, uma posição de vitória, porque está acima de todo o principado e potestade, de todos os demônios. Tudo está abaixo de Cristo. Tudo está abaixo de Cristo. Cristo reina para sempre. E nós estamos nele, a reinar com Ele. Estamos junto com Cristo. É lá que Ele nos colocou. Olha, Ele nos tirou das trevas e nos colocou nessa posição privilegiada. Não por merecimento nosso, mas por causa do que Cristo fez no nosso lugar na cruz. E é interessante que esse poder atua em nós. Esse poder atua em nós. No versículo 19 do capítulo 1, ele diz isso. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Para conosco. Esse poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo, atua, opera na nossa vida. Primeiramente, com a salvação, nos transportando da morte para a vida. E para também para transformar o nosso ser. Esse poder, que outro dia já falamos, é o maior poder do universo. É o poder de Deus. E ele está à nossa disposição. Não para fazermos o que nós pretendemos fazer. Não. Mas para viver a vida cristã. E para o interesse da igreja, como está lá no final. Para a igreja. Para a manifestação da glória de Deus na igreja. Só Deus é capaz de conjugar amor e poder. Amor e poder. Só Deus pode conjugar isso. Nós não sabemos lidar com o poder. Não sabemos lidar com o poder. Por isso que Deus nos manda amar. Deus nos manda amar. Porque quando brincamos com o poder, de qualquer maneira, nós estragamos tudo. Não sabemos lidar. Mas Deus sabe lidar com o poder. E esse é o maior poder do universo. Que também opera em nós. Está à nossa disposição. Para a nossa transformação e para fazermos a vontade de Deus. Para benefício da igreja. Para avanço do reino. E para a glória do Senhor, que reina eternamente assentado no trono. Que privilégio! Nós estamos nessa posição nos lugares celestiais. E Paulo ora no versículo 18, que nós vemos aqui. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ou seja, ele ora para que a gente adquira a profundidade dessa noção, que às vezes passa desapercebida. Então ele ora para que os crentes tenham noção da posição que nós temos em Cristo Jesus. Graciosamente essa posição nos foi dada, nos foi concedida. Não é privilégio nosso, é para todos aqueles que quiserem, arrependidos, entregar as suas vidas a Jesus. É esse poder que opera quando nós nos submetemos a Ele. É esse poder que nos salva e nos transforma. E poder que está à nossa disposição. Estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Poderíamos parar aqui e ficar só louvar o Senhor. Que privilégio. Não merecemos, mas temos esta posição em Cristo Jesus. O que Ele fez por nós é absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. E Paulo, então, nos recorda disso. E ora para que os crentes tenham conhecimento da profundidade da nossa posição em Cristo e da grandeza do seu grande e maravilhoso poder que age a nosso favor. Que age a nosso favor. Bom, dando sequência,
a esta temática dos lugares celestiais, então, que eu gostaria de focar um pouco, onde nós estamos em Cristo. Se não precisam abrir as Bíblias, mas lá em Hebreus, capítulo 12, o autor da carta diz que estamos rodeados de testemunhas, que são aquelas pessoas que chamamos de heróis da fé, mas todos nós somos heróis da fé, mas aqueles que se destacaram em algum momento, e que é como se nós estivéssemos rodeados de testemunhas que deram um exemplo, de alguma maneira, e que devemos perseverar na nossa caminhada, na nossa corrida, com os olhos fixos em Jesus, o qual suportou a cruz, nós sabemos, e depois de ressurreto, assentou-se à direita do trono de Deus e está, portanto, nos lugares celestiais, que é isso que Paulo mencionou aqui na carta aos Efésios. E Paulo, se nós olharmos em Colossenses, lá no capítulo 1, versículos 1 a 3, ele diz que, uma vez, acho que é capítulo 3, eu errei aqui, diz que uma vez ressuscitados em Cristo, nós estávamos mortos e fomos ressuscitados espiritualmente em Cristo, certo? Então, uma vez que estamos ressuscitados em Cristo, devemos pensar e buscar as coisas lá do alto, lá nos lugares celestiais, e não aquelas que são aqui na terra. Isso não significa uma alienação da vida, das coisas que acontecem conosco e à nossa volta. Não é isso. Mas, claramente, Paulo faz um apelo para elevarmos os nossos desejos e anseios. Para elevarmos os nossos desejos e anseios. E para vivermos a partir de uma nova realidade proporcionada pela ressurreição de Cristo. Para vivermos a partir desta posição que temos, ou seja, de estarmos em Cristo, assentados nos lugares celestiais. É esse o convite que Paulo nos faz, ao nos lembrarmos disso, de que estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais, e ao nos convocar para pensarmos nas coisas que são lá do alto, ele nos chama não para abandonarmos as coisas corriqueiras da vida, não é isso, mas ele nos chama para termos uma nova postura, uma nova perspectiva, para nos elevarmos a essa condição que Cristo conquistou para nós e vivermos a partir dessa posição, a partir dessa postura, a partir dessa perspectiva dos lugares celestiais onde estamos. Se nós olharmos para a vida hoje, a vida em geral, das pessoas em geral, é uma vida marcada por uma completa falta de sentido e de significado. As pessoas estão completamente perdidas. Vivem uma enorme frustração com tudo e com todos. E há uma ausência profunda de esperança. A vida é depressiva da maioria das pessoas, infelizmente. As condições à nossa volta nos levam a isso. Basta olharmos as notícias. Por outro lado, aqueles valores e tradições que davam algum sentido ou alguma ordem à vida e à sociedade já não existem mais. Já foram deitados na lata do lixo. A família, por exemplo, de uma forma geral, enfrenta hoje a maior crise de sempre. Nós sabemos disso. Não estamos imunes a esses problemas. Somos humanos também. Mas a família hoje é atacada por todos os lados. E não só é atacada externamente, mas internamente vive uma crise profunda a todos os níveis. A igreja, a falar de uma forma geral, tem se tornado, infelizmente, irrelevante. Para falar de forma geral, perdeu a sua capacidade de influenciar e orientar as pessoas no mundo de hoje. Já não diz mais nada para as pessoas. E o ser humano, então, perdido, como eu disse, fica sem saber o que fazer.
são levados para lá e para cá por várias opiniões, por modismos, e no fim acabam fazendo o que toda a gente faz. Olha, se está toda a gente indo por aqui, vamos por aqui também. E acabamos por ser, a sociedade acaba por ser movida por uma cultura que é decadente, consumista, hedonista, e podemos, por aí, individualista, e podemos pensar e falar outras coisas que caracterizam a sociedade à nossa volta. O facto é que as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão frustradas, nós todos vivemos assim, cercados de problemas por todos os lados, seja lá quais sejam esses problemas, e ouvimos situações difíceis na Ucrânia, na Venezuela, no Sudão, em Portugal, a crise econômica, enfim. Quando olhamos para as pessoas que poderiam ser modelo, vemos figuras que, na maioria, são fúteis. Quando olhamos para a classe política, também entramos em desespero, porque os políticos não têm escrúpulos, e são corruptos, são mentirosos, nós sabemos disso. Quando olhamos para os homens de negócio, são pessoas ambiciosas, que querem lucro e mais lucro, são desumanos. Quando olhamos para a religião, não vemos nada, perdeu o sentido, perdeu o valor. Há alguns religiosos ainda por aí que são narcisistas, e etc, etc. Ou seja, para onde olhamos, se nós ficarmos no nosso plano humano, nós não vemos muita saída. É claro que acontecem coisas boas. Claro, graças a Deus que há alegria, que há coisas boas que acontecem. Mas o que se destaca e o que cativa mais o ser humano são as desgraças, os problemas e as realidades negativas que, de uma certa forma, atingem a todos nós. Não encontramos alguém que nos inspire, como aquela nuvem de testemunhas que o autor da carta aos Hebreus diz. Estamos como se estivéssemos cercados por aqueles que exercitaram sua fé e que deram um exemplo. Dificilmente encontramos hoje alguém que nos inspire e que vale a pena imitar e que nos desperte para algo maior, mais sublime, uma outra realidade, que nos tire dessa frustração e dessa falta de esperança generalizada que vemos em todo lugar. Que vemos em todo lugar. É claro que essas pessoas existem, pessoas que são modelo, que são exemplo, e que vivem a fé, mas são poucas e ninguém se importa com elas. Pelo contrário, são até desprezadas. Mas o que move mesmo a nossa cultura, a nossa sociedade são outras coisas. São outras coisas. E é exatamente nesse ambiente desolador que devemos então receber esse texto de Paulo acerca dos lugares celestiais e acolhê-lo. É um verdadeiro convite para abrirmos os olhos, como ele orou no versículo 18 do capítulo 1, e fixá-los em Jesus, e elevarmos as nossas expectativas, nossos desejos, nossos anseios, nossa linguagem. É um convite para vivermos a partir dessa realidade. E essa realidade é o fato de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele nos chama para nos elevarmos, para ter um outro olhar, para ter uma outra perspectiva, para elevar a nossa humanidade à semelhança de Jesus Cristo. Os lugares celestiais não são esferas de uma espiritualidade abstrata, mística, para poucos, mas é a própria vida que nasce da ressurreição de Cristo. Nós somos filhos de Deus, fomos libertos da escravidão, da futilidade imposta à humanidade pelos pensamentos e filosofias vazias da cultura que nos cerca,
a nova criação de Deus realizada em Cristo abre a possibilidade para uma nova realidade com sentido e com futuro. Um autor chamado Ricardo Barbosa, que alguns aqui conhecem, afirmou que os lugares celestiais são as palavras que Paulo utilizou para descrever esta nova realidade. E nós fazemos parte dela. Nós somos colocados nestes lugares pela fé em Cristo e pela participação em sua poderosa ressurreição. Não por mérito nosso, mas pela graça. Nós fomos colocados, fomos elevados a esses lugares celestiais. É uma nova realidade a partir da qual podemos e devemos viver e ter em perspectiva a vida a partir daí. Assim sendo, quando olhamos, por exemplo, para o nosso egoísmo ou para o nosso orgulho, constatamos o nosso pecado e a nossa impotência para mudarmos a nós próprios. Mas quando elevamos os nossos olhos para Cristo, nos lugares celestiais, onde estamos com Ele, repito, vemos claramente a humildade e a entrega de Jesus por toda a gente, por toda a humanidade. E reconhecemos que só Ele tem o poder, estou falando de um poder extraordinário, que está à nossa disposição para transformar o nosso ser. Para transformar o nosso ser. Isso é olhar para os lugares celestiais. Olhar para Cristo, fixar os olhos em Cristo. Ou quando olhamos, por exemplo, para uma situação difícil, como é o caso que os parentes da Elsa estão a enfrentar agora, com a morte dela, nós podemos olhar para Cristo, que ressuscitou, e também saber que um dia a Elsa irá ressuscitar. Irá ressuscitar. Porque Cristo é a garantia disso. E Ele tem poder, e um extraordinário poder, para fazer isso. É olhar a vida com uma nova perspectiva. A partir desta realidade de estarmos em Cristo nos lugares celestiais. Paulo nos convida para isso. Paulo nos convida para isso. E qualquer outra situação podemos olhar da mesma forma. Da mesma forma. Podemos olhar da mesma forma. Às vezes eu faço a seguinte pergunta: se esse poder de Deus é tão grande e extraordinário, como nós lemos na Bíblia, por que a minha vida não muda? Por que ele não se manifesta? O que está errado? É o poder? Ou sou eu? Ou somos nós? Que não deixamos esse poder agir em nós e através de nós. Eu tenho falado para o Senhor, eu quero experimentar esse poder na minha vida. Também? Claro, nós queremos. Nós precisamos disso na nossa vida. A vida cristã é isso. É Cristo a viver em nós e através de nós. Manifestar o seu amor e o seu poder. Poder não para fazermos asneiras, mas poder que transforma o nosso ser à imagem de Jesus Cristo. E é útil para abençoar a igreja. É para a igreja. Poder que pode nos dar uma nova perspectiva e mudar situações segundo a vontade de Deus e para a glória do Senhor. Então, eu quero viver a partir desta perspectiva de que em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Não devemos mais viver conformados a este mundo, como Paulo ensinou lá em Romanos 12. A espiritualidade cristã é a expressão da vida de quem foi assentado nos lugares celestiais pela fé em Jesus Cristo. A Ele toda a glória. E que Ele nos ajude a vivermos a nossa vida a partir desta perspectiva
Qual é essa perspectiva? É a partir do facto de que em Cristo estamos assentados com Ele e por causa dele nos lugares celestiais. Isso faz toda a diferença. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade descrita pela Bíblia, imutável, imutável, que Jesus Cristo conquistou por nós. Por isso, toda a honra para Ele. E eu penso que nesta manhã é importante cada um de nós voltarmos a pensar, como Paulo orou, a ter em conta a profundidade desta realidade, desta situação e da nossa posição em Cristo. É uma posição privilegiada. Não é só para alguns, é para todos os que querem entregar a sua vida para Jesus. Vamos viver a partir dessa realidade e deixar que Ele continue a agir em nós e através de nós. Acreditam nisso? Acreditam nisso? Eu acredito nessa palavra. Eu acredito nessa palavra. Ele já nos ressuscitou, já nos transportou da morte para a vida. E tudo o resto é simples de fazer. Porque quem ressuscita o morto, no caso de Jesus, fisicamente, nós somos transportados espiritualmente. Fisicamente vai acontecer um dia. Mas Jesus Cristo é a prova maior desse poder que está à nossa disposição ao ressuscitar os mortos. A ressurreição de Cristo conquistou essa posição para nós. Conquistou essa posição para nós. A minha oração é que o poder de Deus se manifeste na nossa vida, segundo a vontade dEle e para a glória única e exclusiva dEle. Esse poder extraordinário, que é dínamos, que é kratos, que é energeia ou energia em português, e que é mega, que é hiper, como o texto escreve no original, que esse poder se manifesta na nossa vida e na nossa igreja. Amém. Para a expansão do reino de Deus, para a salvação de muitos e para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Alguém gostaria de orar nesse sentido? Por favor. Por favor, Chico. Senhor Deus, nós te damos graças a Deus pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. E se não fosse de facto pela tua graça, nós éramos uns miseráveis, ó Deus. E Deus, nós te damos gratos pela tua entrega, pelo teu amor, e suplicamos nesta hora que tu possas nos ajudar a despojar do nosso velho homem, e, ó Deus, a encher do teu Santo Espírito, sabendo e tomando posse dessa nova vida que nós já vivemos hoje. Não vamos viver amanhã ou quando nós partirmos. Já hoje vivemos porque nós somos salvos hoje. E ensina-nos a viver de forma santa como tu queres de cada um de nós. E que nós possamos dar a nossa vida aqui dentro, mas lá fora também, enquanto exemplo, enquanto compostura do teu reino, da tua graça e da tua glória. Ó Deus, todas estas coisas não servem para que nós possamos ser elevados, mas que nós possamos elevar o teu santo nome, a tua graça e o teu amor, e esse amor que seja contagioso a todos os outros. Ensina-nos a todos os dias matar-nos a nós próprios, o nosso narcisismo, e abrirmos o nosso coração nesta nova mentalidade que é a tua santidade. É para isso que nós vivemos e é para isso que tu entregaste o teu filho, para que nós pudéssemos ver cada vez mais profundamente e mais intensamente o teu amor. Rogamos pela tua graça, pela tua contínua misericórdia, pelo teu perdão contínuo, a Deus, e enche-nos da tua graça e através da tua graça nós possamos ser instrumentos de libertação para outros, assim como nós fomos um dia libertos. E pelo teu nome, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado, nós te declaramos aqui e hoje, ó Deus, que somos e iremos procurar sempre a tua santidade como tu ordenas. É o que nós oramos em teu nome. Amém. Vamos continuar a louvar e temos agora a oportunidade de poder abençoar a obra do Senhor com os nossos dízimos e ofertas, a oferta voluntária entre nós e o povo de Deus.
Diácono da Sala Marcelo e Valcília, por favor. Podemos ficar em pé.